Seja bem-vindo ao investimento do futuro. E vamos ao resumo das operações do dia 11 de 5 de 2022. O dia começou com uma gap gigante de baixa, aqui como nós podemos ver, né? Logo em seguida, rapidamente, ele já teve um sinal de retração, já voltou às 9 horas e 47 segundos. Então, essa primeira operação aqui, esse primeiro sinal, ela foi muito rápida, não dava tempo de pegar. Então, nós vamos desconsiderar essa primeira operação do dia, que seria um gain lindo, né? Mas a pessoa teria que ser muito rápida para poder pegar esse gatilho de entrada, certo? Então, aqui nós temos ainda uma nuvem de baixa, simbolizando que nós estamos em uma tendência de baixa, certo? Então, buscando essa tendência de baixa, nós começamos a avaliar agora aqui cada box que é formado para então abrir uma operação de venda, certo? Ó, esse aqui virou, mas ainda não está abaixo das médias. Esses aqui estão para cima, mas não tem força, nenhum deles, então não tem nenhuma entrada. Agora esse aqui, ó, virou para baixo, esse box. Vamos ver a força, olha só, já tem a força média e já tem a força atual já de maneira relevante. O próximo box, olha só, esse box aqui já está com força total, ou seja, está abaixo mais de 85%, o corpo do box já está para baixo de uma das médias mágicas. Então, nesse momento, nós temos autorização para iniciar essa ordem de venda, de acordo com a leitura do nosso setup. Vou te fazer mais algumas observações em seguida. Quando nós estamos a favor da tendência, nesse caso a tendência é de baixa, aqui embaixo nós precisamos pelo menos do primeiro quadradinho de confirmação, que é a força agressora dos big players atual. A de baixo é a força de agressão média. E logo em seguida aqui nós temos confirmadores de tendência atual, confirmadores de tendência média, certo? Mas principalmente nós temos que ter duas confirmações no mínimo, de 2 a 3, porém, pelo menos o primeiro tem que estar a favor da tendência. Nesse caso a venda, os dois primeiros estão a favor. Então nós temos aqui dois indicadores falando que é venda, nós temos aqui confirmação da nuvem falando que é venda, nós temos mais a média mágica aqui também falando que é venda, enfim, várias confluências. Então aqui nós temos uma linda entrada de venda a favor de tendência, logo no início desse segundo box vermelho. Pagaria parcial de 2 pontos e pagaria a operação total também. Nesse caso, a operação aqui chegou a dar 7 pontos aproximadamente, certo? Aqui nós já temos uma nuvem azul, porém ele iniciou a tendência de baixa, então ainda estamos a favor da tendência, certo? Ó, tanto é que está abaixo de todas as médias. Então agora nós vamos andando aqui, ó. Teve confirmação de alta neste box que virou para cima? Não teve, ó, tá muito fraco. Esse daqui que virou para baixo, tem confirmação de força? Até começou a ter sinal de força vendedora na força atual. A tendência aqui já mudou para a venda, porém ainda não é o suficiente, não é forte. Então agora nós vamos avaliar os próximos boxes. Ó, esse box aqui de venda a favor da tendência ainda não tem força suficiente. Começou um sinal de força, aqui embaixo também já tem, está mostrando que é vermelho, 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 então já está iniciando uma tendência de baixa. Então está a favor da tendência, abaixo de todas as médias. Então esse próximo box, no caso esse daqui, ele já deveria estar com força total, pelo menos na força atual, ele deveria estar vermelho forte, para então ser uma confirmação de gatilho de entrada, porém ele não confirmou, automaticamente ele já descaracteriza a entrada de venda. Aí o mercado sobe novamente, ó, não tem força suficiente para romper, e aí desce, agora sim, ó, esse box ele está com força total, inclusive continua com a mesma tendência de baixa. Então aqui nós teríamos uma entrada, aqui seria um gatilho de entrada confirmado, porque ele é o que virou para baixo, já está para baixo de todas as médias mágicas. Então aqui nós teríamos uma entrada. Ó, ele pagaria apenas parcial, tudo bem, faz parte do nosso setup de operações. Um gain aqui de 7 pontinhos e um 0 a 0 aqui, tá? Mas ele chegou a pagar, ó, 4 pontos. Quem fecha manualmente poderia ter pego ele até 4 pontos, certo? E aí o mercado segue, ó. Aí nós temos aqui um box de reversão, ó, já inicia com força atual. Então aqui nós já temos uma confirmação de agressão atual, de força de compradora, tanto atual quanto a média, e temos também
um início de tendência de alta, certo? Aqui não é o suficiente para entrar nesse box, porque ele não está acima ainda das médias mágicas. O próximo box, vamos ver a situação, como que ele vai se apresentar. Já está com força total em todos os boxes, já está acima da média mágica. E aqui, como nós tínhamos a nuvem azul, então poderia ser um sinal sim de confirmação de reversão para alta. E foi dito e feito, todos os indicadores estão favoráveis, o próprio box também já está azul, enfim, todos os indicadores estão a favor dessa entrada aqui. Foi uma entrada linda, uma entrada aí que pagou aí aproximadamente 14,5 pontos, muitos pontos. Aqui em 2 operações já daria mais de 15 pontos. Enfim, então aqui foi mais uma entrada do dia. Isso ainda era 9,14 ainda, só para vocês terem ideia. Mais de 15 pontos. Para muita gente é mais do que meta batida. Mas continuando aqui as operações, aqui ele pagou parcial, pagou total, dentro do nosso gerenciamento padrão de risco. Aqui nós tivemos um box de reversão. Não tem força atual ainda, percebam, ele só tem a força média, e aqui ainda continua a tendência forte e clara de alta. A nuvem também está em alta, está acima de todas as médias mágicas, então a tendência é clara de alta. Não é porque ficou simplesmente vermelho aqui que já mudou a tendência, não, nós temos que olhar para o conjunto de indicadores. Então aqui ele virou, permaneceu com a mesma força, não mudou nada nos 2 boxes. E agora, virando a favor da tendência, ele virou, porém ainda não tinha força. Mas olha só que interessante. Quando o mercado está a favor da tendência, olha só, a tendência está clara, azul, 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 azul. Tentou rapidamente aqui reverter, não conseguiu, já começou a pegar força compradora. Então aqui já seria o suficiente para confirmar um gatilho de entrada e entrar no box seguinte. Se alguém quisesse esperar o próximo box, não tem problema, poderia esperar o próximo e ficou força total. Então 100%, mas aqui dentro do nosso setup já é mais do que o suficiente para ter entrado, certo? Então aqui, de qualquer forma, as 2 entradas pagaria apenas a parcial. Se entrasse aqui, por exemplo, aqui em cima, ele ia voltar, não ia pegar o stop, ia voltar e ia pagar parcial tranquilamente. Então aqui nós vamos colocar azul, porque é uma operação que pagou parcial e depois voltou, ficou no 0,0. Ótimo, tá tranquilo. O importante é proteger o capital. 2 operações de gain e 2 de 0 a 0. Ótimo, estamos de saldo positivo e muito bem positivado. Então aqui força máxima, aí o mercado voltou, não estopou, voltou de novo, ainda não está com tanta força, pelo menos o primeiro quadradinho deveria estar azul forte, para simbolizar ali uma agressividade no mercado. Agora olha que interessante, aqui nós temos uma lateralização, o mercado foi, voltou, e aqui nós temos esse box rompendo. Ele não está com tanta força, mas nós já temos confirmação aqui embaixo, 1, 2, 3, 4 confirmações com a nuvem, 5 com a regra de coloração azul, 6, 7, 8, ou seja, está acima de todos os indicadores, certo? Então aqui, o fato de já ter rompido essa pequena lateralização, esse congestionamento, já também seria o suficiente para entrar. Quem é mais conservador não tem problema, poderia entrar aqui no próximo e pagaria as operações tranquilamente, como vocês podem ver. Mas aqui, lendo o contexto de mercado, nós precisamos pelo menos 3 confirmações. E aqui nós temos as 3, 1, 2, 3, certo? Como está a favor do mercado, estamos totalmente favoráveis para abrir uma compra aqui. Se você estiver inseguro, de 2 uma, ou você não abre a operação, espera uma confirmação mais clara ainda do que essa, ou você pode abrir uma operação com stop mais curtinho, com stop, o padrão é 7, você poderia abrir com 4 a 5, não ia pegar de qualquer forma, ia te dar o gain normalmente. Ou então deixa nesse mesmo padrão e faz a entrada, fica no risco, certo? Perceba que ele não daria loss em hipótese alguma, longe de dar um loss aqui. Então vamos lá, continuando, aqui nós teríamos uma entrada, pagou aqui aproximadamente 15 pontos, acho que uns 14,5 pontos para ser mais preciso, pagaria todos, pagaria parcial, pagaria a operação total. E olha só que interessante, agora aqui nós temos essas 2 médias, elas servem de suporte, ela é de um tempo gráfico maior e o objetivo delas é exclusivamente suporte. Se o mercado, se nós estamos contra ela, por exemplo, se nós tivéssemos uma entrada aqui pertinho, aqui contra, o indicado no nosso setup é não abrir entrada contra essas médias, quando estiver próximo,
porque elas são suportes muito fortes. Agora, se tiver a favor, não. Se tiver acima, a hora que der a entrada para cima, pode comprar, porque vai estar a favor. Se fosse para baixo e tivesse a entrada para baixo, rompendo elas, tudo bem, poderia entrar. Mas se estiver perto, nós recomendamos que não entre, tá? Nesse caso aqui, como estava longe, poderia entrar tranquilamente, porque tem espaço, tá? Então vamos continuar aqui já com esse princípio de suporte e resistência dessas médias. Por exemplo, aqui, o mercado parou aqui, foi o máximo que ele subiu, ele virou para baixo, certo? Não rompeu nenhuma média para baixo, então não tem sinal de entrada, aqui continua azul. No caso aqui, esse box virou para cima, vamos acompanhar ele, vou colocar uma seta aqui para facilitar o nosso acompanhamento. Força total. Como não ficou nenhum box para baixo das médias e agora está acima dessas duas médias aqui de suporte, aqui poderia realizar uma compra. Iria realizar uma compra no início desse box, ele iria voltar para baixo, não ia estopar, ia voltar e ia pagar parcial tranquilamente, certo? Então aqui nós teríamos uma operação de 0 a 0. No mercado nós continuamos aqui, vamos lá continuar, subiu novamente, só que agora nós já não temos força. Quando ele sobe para cima, já não tem força, diminui a força e já tem aqui um pontinho vermelho, simbolizando uma possível mudança de tendência. Esse próximo box, o que acontece? Ele virou para baixo, sim, mas qual que é o contexto do mercado atual? Qual que é a tendência? Bom, vamos analisar. Estamos aqui contra as médias de suporte, então, ou seja, está muito próximo, aqui não deve haver essa entrada. Só pelo fato de ter essas duas médias já seria anulado essa entrada, mas tudo bem, vamos analisar mais o contexto. Está acima da nuvem que mostra clareza, tendência de alta, não conseguiu romper essas duas médias, ou seja, 50% das médias mágicas, mais do que 50%, no caso 75%, não conseguiu romper, que são duas, né? São três, então duas 75%. E aqui embaixo ainda temos a força média continua dentro da tendência atual. Então, ou seja, aqui até mesmo as pessoas ansiosas não devem de maneira alguma caracterizar uma venda só pelo fato de ter virado um box para baixo vermelho. Não pode, não é assim que funciona a leitura do setup. Você tem que contextualizar, você tem que analisar todo o conjunto de indicadores, certo? Então, nesse caso aqui, só esse fato de ter estar contra essas duas médias aqui pertinho colado já anularia, ou seja, de forma conservadora, não seria recomendável você abrir uma ordem aqui, certo? Então nós vamos para a próxima entrada, vamos ver isso aqui, a favor da tendência. Nós temos uma confirmação, duas, três fracas, não são confirmações fortes, e aqui já está a favor dessas duas médias. Poderia entrar aqui? Sim, porém nós temos que enxergar o contexto. Nós tivemos uma pequena lateralização extremamente clara aqui. Então, quer entrar nessa reversão aqui para alta a favor da tendência? Pode entrar, mas é interessante que aguarde romper esse movimento. Qual que é o box que rompe? Esse próximo, ele que seria o gatilho de entrada. Vamos ver se ele tem força? Tem força. Então nós temos 1, 2, 3 histogramas confirmando força total compradora a favor da tendência, acima de todas as médias mágicas, a favor da nuvem azul. Enfim, todos os indicadores estão a favor, acima também das médias de suporte. Então aqui nós teríamos uma entrada. Também pagaria poucos pontos, pagaria apenas 4 pontinhos, 3 pontinhos e meio, e deixaria a operação no 0 a 0. Ok, está tudo bem, é assim que funciona mesmo. Já tivemos 3 gains extremamente interessantes e agora nós estamos protegendo o nosso capital. Se o mercado não anda, se ele volta contra nós, nós protegemos no 0 a 0. Ok, o mercado sobe e agora ele vira esse box para baixo. Tem força total? Tem, mas está na mesma condição que anteriormente nós citamos desse box aqui. Está contra as médias, não está nem vermelho. Enfim, contexto totalmente de alta. Não faz sentido vender neste nível que o mercado se encontra. Então nós buscamos compra. Aqui é o suficiente? Tá fraco. Interessante seria pelo menos a força atual estar azulzinho forte. Se tivesse, já seria um sinal interessante de entrada. Como não está, é interessante esperar romper esse pequeno congestionamento também. Que ele foi, voltou. Ele simplesmente saiu de uma lateralização e entrou em outra. Essa aqui é a verdade. Entende? Então é interessante aguardar o rompimento para ser mais conservador. Aqui esse box iniciando o próximo já seria o rompimento e ele fechou esse box aqui com força total, então o próximo já poderia entrar, também pagaria parcial
e voltaria no 0 a 0. Tudo bem, não tem problema. Quem quer entrar a todo instante, não gosta de esperar movimentos mais longos, essa aqui seria uma entrada. Está dentro do setup, são entradas realmente plausíveis. Poderia dar muito certo, porém ele voltou. Como vocês podem ver, ele está subindo de escadinhas, ó. De pouquinho em pouquinho, não dá para pegar a pontuação, ele não está andando. Então vamos olhar aqui, analisar os box a box. Ó, aqui nós já temos, ó, força nesse box. Aqui sim, ó, nós temos aqui já uma força atual. Temos também a força média, que está fraca, mas já está a favor. A tendência continua prevalecendo de compradora. Temos a nuvem azul, box azul, acima de todas as médias, certo? Então aqui seria uma entrada, pagaria parcial novamente. E é isso aí, vamos para a próxima operação. Aqui ele baixou novamente. E depois começou a subir. Estamos aguardando sinais de compra. Toda a tendência está clara compradora. Então vamos lá. Aqui não tem sinal suficiente de compra. Aqui já inicia uma força. Ó. Perceba que nós precisamos pelo menos duas confirmações aqui embaixo. E a primeira delas é mais importante, que é a força atual dos big players. Ou seja, eles estão interessados a partir desse movimento aqui em continuar compradores. E dá muito certo. Como vocês podem ver, esse seria o box de entrada, a confirmação do box de entrada. Vamos ver quantos pontos ele pagaria. Ele pagaria parcial e pagaria total. Então aqui nós temos mais uma operação vitoriosa. Mais uma operação de gain. Aqui, ó, mais uma operaçãozinha. Então nós já temos 1, 2, 3, 4 operações de gain. O mercado desce aqui. Não tem força, como vocês podem ver. E logo em seguida nós temos um outro box de alta a favor da tendência. Já está tudo azul. Não está com força ainda muito agressivo, porque é continuação de tendência. Quem quisesse entrar aqui poderia entrar tranquilamente. Por quê? Estamos a favor da tendência, gente. Isso é muito importante. Quando você está a favor da tendência, o seu risco ele reduz em pelo menos 70%. Se você tiver alguma insegurança, diminui um pouco o stop. Entende? Olha só, ele não voltou nada contra a ordem. Quem entrou aqui? Não voltou nada. Entrou aqui, não voltou nada. Zero de loss. Entende? Então faria entrada bonitona, pagaria a entrada parcial. E aqui nós temos meta do dia. Para quem segue o gerenciamento, são 5 operações de 4 pontos. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, nós encerramos essa operação, seria 9h32. Ou seja, temos ainda meia hora de operação para frente, mas já estamos com meta batida. Quem quer continuar, continua. Mas essa seria a meta, são 20 pontos, certo? Vamos continuar então avaliando o mercado. E outro detalhe importante, quem gosta de surfar a onda teria pego muitos pontos. Aqui nessa operação aqui, por exemplo, aqui nós tivemos aí uns 8 pontos. Aqui nós tivemos aqui uns 4 pontos. Aqui nós tivemos uns 14 pontos. Aqui nós tivemos mais uns 13 pontos e meio. Agora aqui nós tivemos mais uns 7 pontos e meio. E agora nessa última operação nós tivemos mais 6 pontos. Então assim, é muita pontuação. Não faz sentido nem continuar. Aqui já seria mais que meta batida, mas vamos continuar. Então aqui o mercado houve uma reversão e agora olha só que interessante, é uma reversão com muita força. Já virou tudo vermelho, aqui também já está vermelho, certo? Esse próximo box ele já está para dentro das médias mágicas, então aqui a gente começa a sinalizar então uma venda. Já está dentro do nosso setup, aqui seria uma entrada de venda. Está contra a tendência? Está contra, mas neste caso ele está totalmente dentro das configurações do nosso setup. Ele já está bem distante do suporte, então ele teria espaço para cair, não está contra. Se estivesse perto, tudo bem, nós iríamos anular, mas nesse caso está longe, então ele tem espaço para cair. Aqui ia dar uma operação de parcial, pagaria ali, retornaria no 0 a 0, tudo bem, mas aqui faz parte do nosso setup. É importante você saber quando faz parte e quando não faz parte do nosso setup. E aí o mercado então ele não consegue romper a nuvem para baixo. Isso mostra o quê? Clareza que ele está interessado em continuar subindo. Ele tentou romper para baixo, ficar vendedor, não conseguiu, então ele vai subir. Nós pegamos aqui, no caso, este box de reversão. Perceba, ele ainda está vermelho, mas ele já inicia com força compradora. Mesmo vermelho já está comprador acima das médias. O próximo aqui, que rompe todas as médias,
já tem força suficiente para caracterizar uma entrada. Então aqui nós teremos uma entrada, vamos ver quantos pontinhos ali, ó, pagaria mais uma operação de gain, ó, daqui até aqui já deu mais 6 pontinhos tranquilamente, certo? Ah, mas aqui já começou a mudar a tendência para baixo, tudo bem, mas ele está acima de todas as médias mágicas, acima ainda da nuvem azul e acima dos suportes e resistências de grande força. Ainda não reverteu, ele está querendo, tanto é que a nuvem, ó, começou a ficar estreitinha, a qualquer momento ele pode romper. Então por isso até inclusive que consideramos essa entrada na venda, aparentemente contra a tendência, mas lá embaixo já estava começando a ficar vermelho, certo? Então por isso que nós consideramos, ficou tudo vermelhinho, então fez total sentido essa entrada aqui na venda. E agora nós começamos a buscar aqui mais oportunidades. Vamos ver aqui se teve oportunidade de compra ou de venda. Ó, esse box ele virou para baixo, mas não tem força. Não tem força ainda, está ainda acima das médias. Temos esse outro aqui que virou, está para cima, certo? Está a favor da tendência, acima de todos os boxes, não tem força suficiente. Nesse caso, poderia haver uma entrada aqui? Sim, poderia, né? Mas somente se ele tivesse pelo menos a força atual azulzinho forte. Como não tem, automaticamente ele descaracteriza a entrada, porque ele já seria o box de gatilho de entrada, o próximo já não é gatilho, tá? Então esse aqui virou acima da média, então é ele que tem que ser o gatilho. Se ele não for o gatilho, automaticamente o próximo não é. Já descaracteriza o sinal de entrada. Então aí nós continuamos as análises. Aqui nós tivemos então um box de reversão na cor azul. Ele ainda não reverteu para baixo de nenhuma das médias mágicas, então ele não é o suficiente para ser o gatilho de entrada. Porém ele já sinaliza aqui, ó, tendência de baixa com muita força e também o início de tendência ali dos big players na ponta vendedora. O próximo, ó, agora sim, agora ele já entrou força vendedora, certo? Tudo vermelhinho, simplesmente só um dos box aqui que não está 100% carregado, mas já é mais que o suficiente, tendo em vista que nós já vimos a intenção de reversão anteriormente. Nós já vimos aqui que várias vezes ele já estava tentando a reverter a força, e aqui está esgotando a força compradora, ficando bem curtinha a nuvem, certo? Então aqui já seria um novo sinal de entrada, pagaria ele parcial. Ele pagou ali, ó, uns 4 pontinhos, 4 a 5 pontinhos. Para quem fecha na mão daria para pegar esses pontinhos, mas para nós que seguimos o gerenciamento seria considerado uma operação de 0 a 0, tá? Aqui não seria um gain. O mercado ele tenta subir, não tem força, tenta subir, não tem força, e olha só agora que lindo o que acontece. Esse próximo box, ele já reverte para baixo de todas as médias mágicas, já está vermelho a nuvem, embaixo já está tudo vermelho, vamos colocar aqui para agora facilitar, tudo vermelho, então ou seja, uma venda extremamente clara, e essa venda pagaria mais uma pontuação para nós aqui, seria mais um gain, pagaria parcial e pagaria operação total. Deixa eu colocar aqui verdinho, que é a operação de gain. Para quem fecha na mão, ele chegou a pagar ali mais ou menos uns 6,5 pontos, é sempre meio pontinho a menos que nós entramos aqui, ó. Nós entramos meio pontinho a mais, então aqui é meio pontinho a menos. Ok, então o mercado segue. Ó, aqui nós temos um box de reversão, não tem força. Aqui ele começa a romper, inicia a força contra a tendência. É interessante, dá para entrar aqui? Poderia entrar, tem já uma confirmação, 2 confirmações, porém aqui está contra a tendência. Aqui nós precisamos de 2 confirmações, apenas 2 confirmações, quando está a favor da tendência, quando está azul a nuvem, quando está acima das médias. Quando está contra a tendência atual, aí nós precisamos de pelo menos umas 3 confirmações, certo? Essas confirmações aqui sim, pelo menos uma abaixo. Como nós não temos, então aqui não caracteriza. Se alguém tivesse entrado aqui, não teria estopado, voltaria e deixaria no 0 a 0, certo? Então tá aí, extremamente claro a entrada, certo? Mas aqui não faz parte do nosso setup essa entrada aqui. O mercado ele tenta reverter para baixo, não tem força ainda. Tenta subir, não tem força. Tenta subir, começa a surgir força, porém ainda não é o suficiente. A força ainda é muito fraca. Essa própria vela aqui que virou já estava para cima, então ela que deveria estar com força. Como ela não está, então descaracteriza a entrada. A próxima vela já não faz parte de ser um gatilho de entrada. Pelo contrário, nós já estaríamos nela na operação, certo? Então aqui ele desce, olha só, fica tudo vermelho.
está a favor da tendência, aqui está vermelho, aqui ele já desce, essa própria vela de gatilho já está abaixo da média mágica, então ela sim é uma vela de gatilho, certo? Se ela estiver com força, e nesse caso ela está com força. Aqui seria uma entrada na venda? Seria. A única confirmação que nós não tivemos aqui é o box, ele não ficou vermelho, certo? Mas o restante está tudo caracterizando uma venda, certo? Ela não daria uma operação de gain, pelo contrário, pagaria apenas a parcial e retornaria, tá? Então daria ali uns 2 pontinhos aproximadamente, certo? Quem fecha na mão teria esses 2 pontinhos, mas nós que seguimos o setup, mais uma operação de 0 a 0, não tem problema. Então agora nós temos a continuação, mais um box querendo reverter para alta, mas não tem força, certo? Ele está abaixo. Esse próximo aqui, se tiver força compradora, seria uma entrada. Ó, mais embaixo não tem força, não é o suficiente. E agora já descaracteriza então a entrada. O próximo pode ter força, mas já não faz parte mais de uma entrada do nosso setup. Ó, tem força, mas já não faz mais parte. Mas se alguém tivesse entrado, pagaria ali parcial tranquilamente. Então o mercado volta, ele tenta reverter, não consegue, não tem força para venda nesse momento. E aí o que acontece? Ele tenta voltar para a tendência de alta. Ele deixa simplesmente um pavio de rejeição aqui, mostrando que ele não teve condições de voltar aos preços anteriores. Então ele sim caracteriza, olha só como vocês podem ver, já tem força aqui, 3 confirmações. Como ele não está a favor da tendência da nuvem, então nós precisamos de 3 confirmações. E aqui embaixo tem as 3 confirmações, certo? Ele também já está azul, está acima das 3 médias, enfim, está tudo favorável. A única coisa que não está é a nuvem azul, certo? Mas o restante já reverteu toda a tendência está a favor. Então aqui nós temos um gatilho de entrada claro para uma entrada compradora. Então nós entraríamos no início desse próximo box aqui, certo? Pagaria operação total, perfeito. Pagaria então mais uma operação no dia, nós ainda continuamos operando. Então agora nós tivemos aqui mais um box de reversão. Ele tem força? Tem, porém aqui, olha só, agora nós analisamos o contexto. Ele está acima de todas as médias e não rompeu para baixo. Se não rompeu para baixo de nenhuma média mágica, então automaticamente não tem entrada, não precisa nem analisar o restante dos indicadores. Rompe para cima novamente, certo? Tem força como gatilho de entrada? Aqui seria o gatilho de entrada. Ele tem força lá embaixo? Ele deveria ter força para nós entrarmos no próximo box. Ele tem força? Não, não tem força. Entende? A força está bem fraquinha. Tem 3 confirmações? Tem, mas aqui a força, que é o principal, neste caso, se tivesse azulzinho forte já seria o suficiente, certo? Mas como não está forte, nós não entraríamos aqui nessa entrada, certo? Então aqui não seria uma entrada do nosso setup, certo? Então aqui não foi a entrada. Se alguém tivesse entrado, pagaria parcial tranquilamente, chegaria a pagar ali uns 4 pontinhos provavelmente, ó, entendeu? Mas ali não é entrada do nosso setup. Então aqui o mercado, ele tenta reverter, vamos começar a analisar então, a partir desse box aqui de reversão, vamos ver se ele tinha força. Ó, começou a força, porém ainda está tudo azul. Ele ainda está acima das médias. Se o próximo box tiver força, aí sim seria entrada, porque já vai estar dentro das médias mágicas. Vamos analisar agora. Ó, tem força. 1, 2, 3 confirmações com força máxima. Já rompeu então a média mágica. Aqui seria uma entrada. Seria de 0 a 0. Então ele pagaria parcial e retornaria. Não tem problema. Vamos colocar aqui então pagamento de parcial. Sem nenhum problema. Então aqui nós entraríamos aqui no início desse segundo box. Eu pagaria parcial e voltaria, ficaria no 0 a 0. Tenta voltar para cima, não consegue, tanto é que continua vermelho. E em seguida ele retorna a força vendedora com força total, tudo vermelho aqui. Deixou inclusive o pavio de rejeição aqui na última média, ou seja, não conseguiu romper mais para cima o preço. Então aqui é um sinal de venda extremamente claro. Ah, mas aqui tem uma lateralizaçãozinha. Quer esperar romper? Pode esperar romper. Mas nesse caso já está tudo confirmado. Poderia entrar no próximo então. Mas nesse caso a confirmação está totalmente clara. Basta você sinalizar aqui que você vê, ó, tudo vermelhinho. Aqui vermelho, não está conseguindo romper mais para cima. Então a tendência é o que? De baixa. Certo? Então perfeito. Mais uma entrada extremamente certeira. Olha só. Mais 12 pontinhos. Pagar ali mais 12 pontinhos para quem segura na mão. Nós receberíamos ali parcial e integral. Mais 4 pontos tranquilamente.
E o mercado agora despenca, ele subiu de escadinha, mas desce de elevador, como nós brincamos aqui. Ele sobe de escada, mas desce de elevador, como nós costumamos brincar. Então aqui ele tenta subir, não consegue fechar nenhum box para cima das médias mágicas, então não tem entrada de compra. E agora ele faz força para continuar a tendência de baixa. Aqui nós não temos força, somente a confirmação da tendência. Então aqui não é o suficiente neste caso, pelo menos uma força que deveria ter, certo? Como não tem, seria uma entrada mais arriscada, também não teria rompido aqui. Agora o próximo box, sim. Ó, o próximo box está com força total, então aqui já seria uma entrada a favor da tendência atual, está tudo a favor da tendência. E perceba que ainda ele tem espaço até chegar às médias, então aqui ainda poderia ser feita uma entrada com segurança. Agora quando começa a aproximar, já gera uma incerteza maior, é melhor segurar a operação. Vamos ir descendo agora para as próximas entradas. Ó, só para concluir aqui, quem entrou aqui, entrou daqui até aqui no caso. Ó, chegou a pagar uns 6 pontinhos, 5,5 pontos aproximadamente. Tranquilo. Aí para nós pagou ali parcial e pagou a operação total, então mais um gain. Agora aqui, tentou subir, não conseguiu. Tentou descer. Tem força? Tem força. Mas agora está muito próximo das médias. Aqui não seria interessante realizar uma venda. Quem realizou, tranquilo. Ó, ele não pegaria o stop, voltaria e pagaria a operação total, inclusive. Porém, nós não consideramos essa entrada porque está contra, no caso, essas médias de suporte. Elas são muito fortes, como vocês podem ver. Então, o mercado, tanto é que ele tenta subir de novo. E não consegue. Aí ele volta a cair. E agora ele volta a cair, já está azul. Mas aqui já está com força total na venda. Entende? Poderia entrar aqui? Poderia, mas como está contra, nós não recomendamos. Espera passar, faça operações a favor dessas médias e não contra quando estiver próximo. Certo? Então, melhor. Mas vamos perder essa operação de quase 10 pontos. Não tem problema. Você não está perdendo nada, você simplesmente deixou de ganhar. Então, agora nós vamos avaliar após o mercado passar essas médias de suporte, como que ele reage. Ó, ele tentou subir, não conseguiu. Então, agora, ó, ele deixou um pavio ali para cima, ficando abaixo de todas as médias. Tem força? Tem força. Agora sim, seria uma entrada com segurança abaixo dessas médias, ou seja, nós estamos a favor da tendência, abaixo dessas médias, abaixo das 3 médias mágicas, aqui com força relevante, né? Tudo vermelhinho, só um sinalzinho ali que não está tão forte, mas está a favor também. Enfim, então aqui nós teríamos uma entrada característica. Ó, pagaria ele mais uns 8 pontos. Então aqui seria mais uma entrada. E agora já são, que horas que é aqui? Já até passou, já são quase 10h30, certo? Então aqui nós poderíamos já encerrar o dia muito satisfeito, muitas operações. Vamos fazer até um fechamento aqui. Vamos ver quantas operações de gain que deu. Hoje foi muitas, então vou ter que ir arrastando. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Paramos aqui, certo? 11 operações. Então, 11 operações. 11 operações vezes 4 pontos, que é o nosso alvo conservador, 44 pontos. Vezes R$20, que é 2 contratinhos, nós estamos falando de R$880 em menos de 1h30. Então, pessoal, olha só, são R$880 fechando mais um dia com chave de ouro, com 0 operações de loss, ou seja, 0 operações no prejuízo. Isso que é importante, ó. Se o mercado está lateral, ele nos deixa no 0 a 0. Quando o mercado pega uma tendência, ele nos dá várias operações. Porém, independente da circunstância, o nosso setup ele tem reagido bem em todos os cenários. Mercado lateral, mercado direcional, mercado em tendência. Enfim, todos os cenários, como vocês podem ver neste vídeo de hoje e também nos anteriores, eles têm gerado todos os dias muitos gains de maneira extremamente clara e intuitiva. E para você que ainda não faz parte, não perde tempo. Nossos setups eles possuem suporte e atualizações 100% gratuitas e vitalícias. Se você ainda não tem consistência no mercado financeiro, pare de perder tempo assistindo vídeos sem fundamentos, pare de comprar cursos de pessoas aí que não têm know-how no mercado, faça contato conosco e aprenda a operar com esse setup maravilhoso com assertividade acima de 90%. Inclusive nos últimos 3 dias foram 100% de assertividade. Basta você abrir o nosso canal do YouTube e você vai acompanhar todos os vídeos anteriores.
Um forte abraço e até o próximo vídeo. Comece a construir o seu futuro de maneira inteligente. Faça contato conosco agora mesmo através do suporte. Nosso WhatsApp é 66 996 45 32 29.